Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um estudo de uma obra maravilhosa. Pensamento e Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, sob a orientação do benfeitor Emmanuel. A você, internauta, que está nos visitando ou que tem nos acompanhado em nossos estudos, a todos que se ligam conosco, a paz, o amor, a esperança e a confiança em nosso Mestre Jesus esteja nos envolvendo nestes momentos de acendermos novas luzes, novos aprendizados, novo despertar para a nossa consciência. Estamos felizes e agradecidos a Deus e a Jesus e a esses amigos espirituais que nos acompanham. Queremos iniciar o nosso estudo de hoje fazendo uma prece de gratidão pela misericórdia, pelo amor do nosso Pai, pelo carinho de nosso Senhor por todos nós, o Mestre amado. Senhor Jesus, estamos felizes e agradecidos por mais uma oportunidade de aprendizado na presença dos teus trabalhadores do plano maior, nossos anjos guardiães, nossos mentores, os espíritos que nos acompanham, nos auxiliando em nosso aprimoramento. Agradecemos, Senhor, tanta misericórdia, tanta luz. Mas queremos, Senhor, nos colocar à disposição desses trabalhadores para sermos instrumentos da Tua paz. Por isso te pedimos que nos ajude a guardar em nosso íntimo, em nosso coração, em nossa alma, as lições para nos sustentar e amparar aqueles que ainda não despertaram para a nossa realidade de espíritos imortais. Que a Tua paz permaneça junto de nós e que possamos ser instrumentos, servos nesta seara de luz. Obrigado, Senhor. Assim seja. E então, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria vamos prosseguir com os nossos estudos. Hoje temos uma lição, como todas, né? Mas vai nos chamar muita atenção. Vamos ver. Lição número 14. Corpo. Uma observação que nas lições anteriores nós vimos sobre família, renascimento, né? E então, só para nós não errarmos aqui,
corpo, filhos, família, berço e por aí vai. Então, é uma didática muito bem elaborada para o nosso aprendizado. E hoje, então, nós teremos sobre corpo. Abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembremos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconsciente, desde a primeira hora da organização fetal. Não obstante, quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida, desde a vesícula germinal. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de Fépo sobre o ímã, formam a princípio os folhetos blastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individualizações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada por bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Desde a fase embrionária, o instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Criaturas existem
tão conturbadas além-túmulo com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por curto prazo, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Culpa disfarçada e dos remorsos ocultos são plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. É por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Essa, meus irmãos e minhas irmãs, a você internauta que está pela primeira vez acompanhando um estudo como este, é uma das lições que jamais nós esqueceremos quando nós estamos bem compenetrados da importância que temos com esse aparelho maravilhoso criado por Deus para nos servir de instrumento ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, que é o corpo físico. Vejamos Emmanuel trazer alguns detalhes essenciais para que nós possamos ter uma noção da misericórdia,
uma noção da sabedoria, da perfeição do nosso Criador em nos criando seres espirituais temporariamente inseridos em um corpo material. E então Emmanuel traz no início esta observação clara, que a ciência traz com muita clareza, através dos livros técnicos, esclarecedores, esses aspectos exteriores do corpo. Mas Emmanuel está chamando a atenção para nós o que se passa por detrás dos bastidores, aonde geralmente nós não enxergamos. E então ele chama o espírito que vai tomar um novo corpo, que vai se reencarnar. Ele chama de inquilino da casa física. E que esse inquilino, ele irá presidir, ele irá influenciar na formação e a sustentação, seja consciente ou inconsciente, desse corpo, desde a primeira hora, desde a hora primeira da organização fetal. Olha que maravilha! Nós, seja consciente ou inconsciente, acompanhamos e influenciamos a formação desse corpo que nós hoje estamos usando. Estamos utilizando para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento. Mas, quase sempre, diz ele, sendo sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Existe uma equipe de espíritos que fazem um levantamento da nossa chapa, podemos dizer assim, perispiritual. O que nós trazemos gravados em nosso perispírito, as nossas necessidades, aquilo que nós estamos em urgência aliviar da nossa consciência. E então esses mensageiros conhecem a nossa história, sabem das nossas necessidades, o que é mais necessário naquela encarnação. E então eles fazem esse projeto para que nós venhamos ter essa nova oportunidade. Por isso, sempre nós temos em mente, em se tratando de amor do nosso Pai para conosco, a maior prova desse amor é a reencarnação. A maior prova de justiça é a reencarnação. E então vamos observar, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons. Todos nós temos esses reflexos conosco. Nós somos portadores daquilo que nós fizemos, realizamos, como ele diz aí, segundo a colheita de méritos
e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. Então o espírito traz isso aí já no seu mundo íntimo, está carregando essa bagagem. O espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano. Aquele corpo que está se formando, ainda nas primeiras horas, nos primeiros dias, as células que ali estão começando a se multiplicar para formar aquele corpo, associando a própria vida desde a vesícula germinal. Nesses instantes iniciais, já o espírito está plasmando naquele novo corpo as suas necessidades perispirituais, conforme seja o quadro de provações em que ele terá que atravessar na nova existência. Então Emmanuel diz aí, amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, olha que maravilha, as células que vão se multiplicando ao redor dessa matriz espiritual, que é o perispírito. Não é isso? Ó, vamos rever. Estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que é as primeiras formações do corpo, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, que é o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Como, ele dá um exemplo, como a limalha de ferro sobre o ímã. A limalha, para quem não conhece, é aquele pozinho do ferro. Quando a gente faz um corte em uma chapa de ferro, cai aquele pozinho, é a limalha. E então ele dá esse exemplo, como a limalha sobre o ímã. A gente passa o ímã, ele atrai a limalha. E então ele dá esse exemplo, como a limalha. As células começam então a se multiplicar ao redor desse corpo espiritual. A princípio, os folhetos blastodérmicos, que se derivam do tubo intestinal, tubo nervoso, tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física. Olha aí. E então, transcorrendo com naturalidade a formação do corpo, em breve o espírito estará na arena física. Esse veículo, constituído por bilhões de células, olha que expressão maravilhosa, gente. Bilhões de células ou individuações microscópicas. O que será isso? Individuações microscópicas. Cada célula é um ser por si mesmo. São individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma. É muita perfeição, não é? Esses seres microscópicos, essas individuações, vão se ajustando a esses tecidos sutis do nosso perispírito, partilhando-lhes a natureza eletromagnética.
Gente, que maravilha que é isso aí. Partilhando-lhe a natureza eletromagnética, uma força que os mantém unidos. Lembra uma oficina complexa, formada por bilhões de motores infinitesimais. É muita perfeição, não é? Lembra uma oficina complexa. Imagina, bilhões de motores. Cada célula pode ser figurada como um motor. E são bilhões. Então, essa grande oficina de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas. Por que oscilações? Conforme as energias que estão envolvendo o ser. Essas oscilações eletromagnéticas. Por isso, a importância dos cuidados na formação de um novo ser. O clima espiritual que está sendo envolvido naquele ser que está se reencarnando, o feto, o embrião, o feto, precisamos de ter muita serenidade, muita harmonia, para que ele tenha essas oscilações de uma forma equilibrada, saudável. Que ele possa captar as energias positivas. Não é assim? Movidos por oscilações eletromagnéticas. O nosso pensamento é uma força eletromagnética. E então contribuímos para a formação desse corpo. Tanto os pais, como também o próprio ser reencarnante. Em comprimento de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontra. Olha aí a influência do meio. E assimilando as irradiações do plano em que se encontra. Então, o espírito tem as suas irradiações, as suas próprias irradiações, e assimila as irradiações do plano em que ele se encontra. Tudo sob o comando de um único diretor. Qual é o diretor? A nossa mente. Nós vimos lá na primeira lição Emmanuel falar sobre a mente. Esse gabinete, aonde nós vamos determinar as nossas ações. Lembra? Quem quiser voltar depois, nas primeiras lições, Emmanuel fala sobre a mente. E então, dando sequência. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhes são próprios. Olha, sintetizou. Desde a fase embrionária, desde as primeiras horas de formação desse instrumento, que o espírito vai se manifestar. O espírito já está plasmando os reflexos que são próprios, característicos dele. Olha a observação que Emmanuel faz. Criaturas existem tão conturbadas além-túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, da delinquência e da viciação, que, trazidas ao renascimento, demonstram de imediato
os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da patologia celular. Que então temos que lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: em verdade eu te digo, é necessário nascer de novo para chegar ao reino dos céus. É o princípio da reencarnação. Todos nós trazemos do nosso passado alguma complicação. Emmanuel está dando o exemplo do suicídio, do homicídio e de outras viciações que nós trazemos. E desde os primeiros momentos já demonstram esses desequilíbrios pela disfunção vibratória, que está catalogado diante das leis divinas e que estão se exteriorizando nos quadros da patologia celular, o que o corpo está apresentando de enfermidade, de morbidade, de algum desequilíbrio, alguma disfunção, tudo pela necessidade do espírito. E então ele aprofunda: as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo. Então, enfermidades congênitas, aquelas que nós estamos já trazendo desde os primeiros dias de vida, e que a ciência geralmente liga à hereditariedade, né? Reclamando-nos internação na esfera física, às vezes por prazo curto. Isso depende da necessidade do espírito, às vezes, né? Por prazo curto, para o tratamento da desarmonia interior a que fomos comprometidos. Então existem alguns, me perdoe a falha técnica, desde os primeiros momentos da formação do corpo, o espírito está acompanhando e monitorando aquele desenvolvimento através da própria mente, célula a célula, não é? E então nós estamos percebendo a maravilha que é a formação de um corpo, esse instrumento maravilhoso que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Por isso a necessidade de nós valorizarmos o nosso tempo aqui encarnados, as oportunidades de aprendizado, as oportunidades de reparar as arestas do passado, não é? E então estamos vendo aí Emmanuel dizer, lembrar que reflexos geram reflexos. Nós temos, a partir do momento em que despertamos para a nossa realidade, reflexos novos que estão exteriorizando da nossa mente o desejo de nos melhorar. Olha o que Emmanuel está dizendo aí. É imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Então, gente, precisamos de estar sempre atentos a isso aí. Nós, procurando fazer o melhor, estaremos
buscando a nossa renovação interior e favorecendo a melhoria do nosso estado no aspecto físico, não é? E então é que ele está dizendo, vai atenuando as dívidas que o devedor está tendo com relação aos próprios débitos, né? Se nós estamos convictos de que precisamos de nos melhorar. Olha aí, a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor para o nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei de auxílio. Então, como nós sempre estamos estudando com a doutrina espírita, a prática do bem infatigável é que nós vamos conseguir aliviar essas dívidas, essas dificuldades que nós criamos no passado, não é? É capaz de modificar a rota do nosso destino. Olha que maravilha! Está em nossas mãos. Jesus fala para nós no Evangelho: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é isso? E então, a ação edificante, permanente, constante, não é? Vamos nos esforçar, vamos aproveitar ao máximo os momentos aqui encarnados, né? Essas ações que nós vamos tomando de uma forma convicta da nossa melhoria moral e espiritual, da nossa transformação, né? Da nossa reforma íntima, elas interferem nas funções celulares. Quantas pessoas que Jesus curou? E Jesus disse, a tua fé te curou. Porque a própria pessoa fez esse movimento de busca pela sua transformação. Outras foram curadas, mas voltaram a ter os mesmos problemas, porque não se modificaram moralmente. Os hábitos perniciosos continuavam a praticar. Por isso, voltaram a adoecer, né? É o que nós estamos vendo aí, Emmanuel dizer para nós. Essa ação edificante no bem nos ajuda, interfere nas funções celulares e também nos eventos humanos. Muitas situações desagradáveis nós vamos evitar com a prática do bem, não é isso? Porque estamos atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre. Olha aí. Nosso reflexo, aquilo que estamos exteriorizando do pensamento, melhorado e mais nobre. Estamos atraindo para nós amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então nós temos que renovar a nossa confiança, a nossa perseverança no aprendizado e na prática dos ensinamentos do Cristo. Não é isso? Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma maravilhosa lição como essa. Tenho certeza de que nós sempre vamos lembrar dela em várias situações da nossa vida. Fica então mais uma página de luz, né? Uma página de luz que nós recebemos das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, por esse benfeitor Emmanuel.
Então, estamos aqui finalizando nossos estudos da noite e vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus e a Jesus pelas oportunidades, pelo amparo, pelo socorro. Agradecer também a esses amigos, trabalhadores da seara de Jesus, que continuem conosco, nos ajudando em nossas fragilidades. Senhor, obrigado pela Tua presença, pela Tua luz. Que possamos prosseguir com o nosso aprendizado, amparados e sustentados por esses trabalhadores em Teu nome. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos finalizar mais um momento de aprendizado, pensamento e vida. E lembrando que no sábado, 22 horas, teremos o culto do Evangelho no lar e no coração. E também no domingo, o Evangelho Redivivo, às 21 horas. Nos encontramos lá. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.